Olá, gente. Estamos em mais uma quarta-feira reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, ditada pelo Hamed. Hoje, conversando sobre o capítulo 24, chamado Aceitação. Vamos dar início. Aceita a vida que Deus te deu, aceita-te como és. Então, não só a aceitação integral da nossa vida, das condições, mas a autoaceitação, aceitar quem nós somos, o patamar evolutivo que a gente está, o degrau evolutivo em que momentaneamente a gente se encontra, né? Aceita os teus familiares, aceita teus conflitos, aceita as tuas decepções, aceita a tua parentela. É interessante, né? Porque caminhando nesse processo a gente vai percebendo muito sobre isso. As coisas são como são por uma razão, né? A vida, as circunstâncias que a gente vivencia, a parentela, né? Os familiares, amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, elas dizem muito sobre nós, dizem muito sobre os aprendizados, inclusive, que a gente tem que fazer. Porque é como se diz, não estamos ali à toa. Existe essa harmonização da vida e das lições que a gente precisa enfrentar, dos desafios que a gente precisa viver, das virtudes que a gente tem que construir, dos defeitos que a gente tem que lapidar. E tudo isso acontece nesse círculo estreito de convivência, né? Seja no nosso trabalho, seja com os nossos familiares, seja com os amigos ali mais próximos, seja com o nosso parceiro afetivo, né? Então, essas condições, né, a nossa realidade, ela é forjada naquilo que a gente necessita viver. E Emmanuel tem uma frase muito bonita que ele fala que a aceitação construtiva já é metade dos problemas resolvidos. É interessante isso, né? Ele fala basicamente assim, ó, a aceitação construtiva será sempre, talvez, mais da metade dos ingredientes de solução a qualquer dos problemas que porventura te afligem. Mais da metade dos problemas, né? Essa mensagem é do livro Inspiração, ditada pelo Emmanuel também, denominada aceitação. Então, aceitação construtiva, né? Como ele diz, ele não é calma e inoperante. E dizemos construtivo porque não se trata de calma e inoperante, mas sim de paciência, capaz de improvisar o bem, criando condições para que o bem se faça cada vez mais amplo para aqueles que nos partilham a vida. Então, não é uma calma, não é uma inação, é uma aceitação serena mesmo, da vida, das circunstâncias, de como as coisas se dão. E muitas vezes para a gente, né, eu falo, é um dos grandes desafios da vida é essa aceitação. E é interessante porque não tem como você viver a sua vida de uma forma serena e construtiva se você não aceita mesmo. Né? Porque vem esses processos de rebeldia, isso de não aceitar, né, se rebelar contra o destino. E aí um problema que às vezes era pequeno vai se tornando cada vez maior diante dessa nossa não aceitação mesmo das coisas como são. E um gasto de energia despendido que não volta e que também não constrói, entende? A partir do momento que a gente não aceita algo ou se rebela, é um gasto de energia que a gente poderia estar utilizando para mudar, é, muitas vezes não a situação, porque muitas vezes não é possível mudar, algumas vezes é sim, em uma grande maioria não é. Mas é mudar a nossa forma de ver aquela situação, aquela pessoa, aquela circunstância. E esse gasto de energia é despendido, é desperdiçado nesse processo de que não quero viver isso, mas eu não gosto disso, mas não é assim que eu queria que fosse. E diante de todas essas coisas, nada se constrói, né? Apenas ali a gente fica quase como que chafurdando mesmo na lama, né? Ou seja, já está ali no momento mais difícil e parece que gosta de ficar ali remexendo ou permanecendo ali, né? Sem ver uma solução, sem ver uma saída, sem ver uma nova forma de ver, sem entender qual forma pode ser criada para a gente modificar a forma como a gente enxerga aquilo, né? Então, pensar sobre essas coisas. Pensar se a gente realmente está se aceitando, se a gente realmente está aceitando os nossos parentes, aceitando a vida como ela é,
né? E a partir daí construir, né? Já que eu tenho, já que esse é o meu material de serviço, o que que eu posso fazer de melhor aqui? E não, mas eu não queria que fosse assim, mas eu não gosto de estar vendendo isso, mas eu não queria estar com essas pessoas, né? Para uma postura de, ok, é assim que eu sou, é assim que essas pessoas são, como é que eu posso viver de forma serena, em paz com essas pessoas e crescendo e evoluindo, porque já que eu estou aqui, já que é isso que eu tenho que fazer, o que que a gente pode construir? E é interessante porque essa postura dessa aceitação serena nos faz ver panoramas que a rebeldia não deixaria que a gente percebesse, que a gente veja soluções e que a gente enfrente as coisas de uma forma tão bonita que lá na frente você olha para trás, para a mesma situação, e não é que você dê graças a Deus de ter vivido às vezes uma situação difícil, mas entenda assim, caramba, que potencial foi despertado de mim quando eu aceitei, então, vivenciar isso e dar o meu melhor também aqui, né? O que que eu construí de virtude, o que que eu construí de valor, e isso é bonito, que é para isso que a gente está aqui, ou seja, não é uma fuga, né, da realidade, que muitas vezes a gente também faz para conseguir enfrentar as coisas, não aceito, até permaneço, mas fico fugindo da realidade ou das situações, ou não me comprometendo com as coisas, né? Então, tem várias formas de passar. E a grande maioria delas a gente faz, né, essas posturas que a gente cria de fuga, né, por não estar querendo aceitar aquilo. Aceitar que aquilo veio para nós e que também é responsabilidade nossa transformar aquilo. Talvez não a situação, mas a forma como a gente enxerga. Né? Aceita as tuas dificuldades financeiras, aceita as tuas desilusões, aceita as ingratidões contra si, aceita tudo e todos. Aceita atos e atitudes e faz o melhor que puderes. Então aceita e faz o melhor que esteja ao seu alcance. Aceitar não quer dizer aplaudir ou fazer o mesmo, mas compreender que cada um de nós tem e faz o que pode, que cada indivíduo está num grau diferente de evolução. E é bonito mesmo. A gente vai percebendo que as pessoas elas estão dando o melhor delas, por mais que muitas vezes a gente não compreenda, por mais que muitas vezes a gente enxergue esse melhor como muito pouco, enxergue esse melhor como insuficiente, mas para aquela pessoa naquele momento é aquilo que ela pode dar, é aquilo que ela tem para ser, né? Portanto, aceite o próximo como ele é. Chico dizia muito isso, né? Aos outros dou o direito de ser quem são, a mim dou o direito, né, dou o dever de ser como realmente eu gostaria de ser. Ou seja, para mim, uma postura mais ativa de que se eu observo que isso não é o melhor, eu vou e construo algo diferente, eu vou e me transformo, eu vou e mudo. Né? Aos outros, não, eu aceito como são, não tenho como mudar. Tu, porém, aceita, mas trabalha em favor do teu adiantamento espiritual e autoconhecimento, e assim serás mais feliz. Bonito, né? Aceita. Aceita você, aceita os outros, aceita a vida, mas trabalha em favor do teu adiantamento. Tenho esses defeitos, tenho isso a lapidar, aceito, aceito que não sou perfeito, que tenho muito ainda a crescer, muito ainda a me transformar, e a partir daí, dessa aceitação serena de quem eu sou e não quem eu gostaria de ser, é que dou os passos, que vou caminhando nessa estrada de me tornar cada dia melhor. Aceito, mas transformo. Aceito, mas trabalho. Entende? Então não é sem ação. Aceito e permaneço acomodado. Aceito e acredito que não tem mais nada a se fazer. Não. Há sempre formas de transformar o nosso pensamento, a nossa mentalidade, o nosso olhar. Entende o que eu digo e o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. A compreensão de Deus virá junto com a sabedoria, e ela te conduzirá à aceitação plena dos potenciais humanos, desenvolvidos ou não, seja de natureza intelectual, seja de natureza espiritual e emocional. Eu achei tão bonito esse parágrafo, porque em muitas pessoas a gente percebe potenciais adormecidos e se questiona, né? Por que essa pessoa será que não poderia ser ou fazer diferente? Eu já percebo ali, né, um grau de desenvolvimento, ou essa alma que quer vir à tona. É engraçado que em algumas pessoas isso fica mais latente. Nossa, mas parece que está tão próximo. Por que será que não deixa logo isso vir à tona? E é o que ele fala ali, né? Aceitação plena dos potenciais humanos, desenvolvidos ou não. Ou seja, eu percebo que está ali em germe,
O meu papel seria dar exemplo, né? O meu papel seria estar ao lado dessa pessoa, incentivando a que ela seja quem ela é, o melhor dela, mas entendendo que essas potencialidades podem ou não ser desenvolvidas nessa vida, podem ou não acontecer, e que não cabe a nós fazer isso vir à tona. Cabe a nós transformar a nossa vida e, através da nossa própria vida, quem sabe influenciar. Mas só isso. A aceitação serena de que as coisas não vão ser como a gente deseja, mas que as coisas são como são. E que as pessoas têm esse tempo mesmo certo de germinar, esse tempo mesmo certo de florescer, e que ao aceitar o tempo de cada um, ao aceitar que cada um vai ter o seu momento de desabrochar e que não nos cabe. Tem uma passagem de Hamed que ele também fala em outro livro muito bonito, que é: a gente não fica querendo que uma flor desabroche antes do tempo, né? Por que que a gente faz isso com os seres humanos? E é uma comparação muito bonita mesmo, porque há um tempo certo para tudo. E não é a gente, às vezes, forçando a pessoa a ver, forçando a pessoa a se desenvolver, que ela vai ter essa boa vontade para crescer, né? Nosso papel seria, de fato, fornecer ali, né, como se fosse uma planta mesmo, fornecer todo o material de crescimento, mas o tempo é de Deus. O tempo é da pessoa e o tempo é de Deus. Não nos cabe violentar essas consciências. Portanto, aceita-te como és, aceita teu próximo e faz sempre o teu melhor, sempre o teu melhor. Com isso, alcançarás vitória sobre os teus conflitos existenciais e encontrarás o devido valor para todas as coisas da vida. Ou seja, está tudo acontecendo da forma como deveria, por mais que para a gente não seja melhor, por mais que a gente veja caminhos e queira caminhos ali mais rápidos, né, mais tranquilos. E aí tem uma mensagem que é tão linda, que é também do Emmanuel, do livro Alma e Coração, lição 57, Acontece Melhor. Olha só. Rendição a Deus, a atitude certa para a vitória na vida. Então, eu entrego a minha vida, entrego a vida dos meus familiares, né? Faço a minha parte. Aí ele fala: essa entrega, porém, não significa desistência da ação ou moleza espiritual. Então, não é essa entrega de, tá tudo certo, Deus sabe o que faz, eu vou ficar aqui quieta. Não, eu faço a minha parte. Primeiro, o dever retamente cumprido, depois a aceitação. Então, não basta aceitar, né? Primeiro eu cumpro o meu melhor, aquilo que foi determinado, eu cumpro aquilo que é o meu dever. Depois a aceitação. Aí ele fala: nessa base, reconheceremos que as circunstâncias nos trazem aquilo que de melhor a existência possa nos oferecer. E é difícil a gente confiar que a vida está sempre trazendo o melhor. Como diz a lição, acontece o melhor. Então, primeiro, o dever retamente cumprido, aquela parte grande que é aquilo que nos cabe fazer em todos os âmbitos da vida, profissional, pessoal, entre os amigos também. Depois, a aceitação. A aceitação de que sempre acontece melhor. Essa lição ela é muito bonita, depois se vocês procurem a íntegra dela, vai dar para ler toda. Acontece melhor, lição 57 do livro Alma e Coração. No espírito harmonizado com a execução dos próprios compromissos, não há lugar para o desespero. Então, se eu estou dando o meu melhor, que eu confie na vida, confie que ela vai me trazer aquilo de que eu necessito. E aí ele fala: problemas inesperados exprimem dilações necessárias em assuntos graves, cuja solução imediata geraria problemas ainda mais inquietantes. Porque quando a gente se depara com um problema, a nossa tendência é achar que poderia não ser assim. E muitas vezes a gente não percebe que poderia ser uma coisa ainda mais grave do que aquela que nos aconteceu. E que aquilo é algo que momentaneamente acontece para que o melhor se dê. Que a gente tem essa visão realmente, às vezes, muito limitada, muito imediata. Então, não consegue vislumbrar que, apesar de tudo, aquilo é o melhor que está acontecendo naquele momento. E muitas vezes a gente tem essa visão de um pouquinho maior alcance, a gente percebe que muitos problemas que a gente considerou ali graves, difíceis, que a gente não gostaria de vivenciar, eram senão quase uma proteção de problemas maiores que poderiam vir a acontecer caso aquele outro problema não acontecesse, caso aquele empecilho não acontecesse. E eu me lembro de uma história muito bonita e verdadeira, né? Nas Torres Gêmeas ali, né? No 11 de setembro, eles entrevistaram muitas pessoas que a princípio eram para estar nos prédios trabalhando e por que que elas não foram atingidas, né, pelo acidente que se deu, o que que aconteceu.
E aí elas foram comentando de uma série de pequenos problemas que aconteceram com elas e que as impediram de chegar naquele lugar em determinada hora, né? E que acabaria então fazendo com que elas fossem realmente atingidas e provavelmente morressem também. E aí é bonito perceber que a vida ela tem os seus mecanismos e que tem toda uma harmonia por trás de tudo que acontece, sabe? Então, muito provavelmente a vida não é esse caos, né, que a gente imagina. Tem um cosmos, a gente tem um tempo de vida, a gente tem ali as circunstâncias que a gente necessita vivenciar. E se não for o nosso momento, né, algo vai acontecer a fim de que nos impeça momentaneamente de estar em um lugar em que aconteceria algo mais grave. Em grandes acidentes aéreos, né, seja ali no World Trade Center também, que é esse episódio que a gente comentou, você vai vendo que uma série de circunstâncias de pequenos ou grandes problemas aconteceram para que aquelas pessoas não pudessem estar ali naquele determinado momento. Então, no sentido muito claro de que sim, está acontecendo sempre o melhor, por mais que na maioria das vezes a gente não entenda esse melhor, não aceite esse melhor e não compreenda, né? Mas é o melhor. Aí olha só, é muito bonita essa mensagem. Ante as dificuldades do cotidiano, silenciemos quaisquer impulsos à rebeldia e calemos reações irrefletidas à frente dos empeços da estrada. Então, não reclama, a gente não sabe o que poderia ter acontecido caso aquele problema que a gente julga menos bom tivesse, se dado. Talvez algo ainda mais inquietante, algo ainda mais dificultoso. Aí ele continua: Deus responde certo. Olha que bonito, Deus responde certo. Atendamos ao trabalho que as circunstâncias nos preceituam e depois do dever cumprido, aceitemos o que vier. Gente, olha que frase bonita. Atendamos ao trabalho que as circunstâncias nos preceituam, que a gente faça aquilo que esteja ali sobre a nossa jurisdição, ali sobre as nossas atribuições. E depois do dever cumprido, aceitemos o que vier, na certeza de que para a consciência tranquila acontece melhor. Gente, olha que frase mais bonita, na certeza de que para a consciência tranquila acontece melhor. Ou seja, se eu estou dando o meu melhor, então qual seria o meu papel de fato? Dar o melhor. Dar o meu melhor em todas as circunstâncias, com todas as pessoas da vida, na certeza de que essa paz de consciência, esse dever retamente cumprido, vai me encaminhar, sim, para o melhor, para aquilo que Deus tem de melhor. Então, é isso, que a gente faça a nossa parte. Quanto aos outros, que a gente permita que seja quem são, né? Que façam as coisas do modo ali como julgam ser mais adequado, né? E aí, por fim, só ainda sobre a aceitação, um poema lindo do Cornélio Pires, que também é lindo, mas que eu vou falar só o finalzinho porque ele é bem grande. Chama Assunto de Aceitação, é um poema. E a última frase fala mais ou menos assim. Olha que lindo. De tudo aparece o ensino, que não se deve olvidar. Dor de quem não se conforma tende sempre a piorar. Ou seja, para todas as circunstâncias tem esse ensino que a gente não pode esquecer. A dor de quem não se conforma, ou seja, essa inconformação, essa rebeldia, tem sempre a piorar. Então, aquela dor que já existe por conta das circunstâncias, se a gente não aceita, se a gente não se conforma, né? Se a gente não cria instrumentos para lidar com aquilo, essa dor que poderia ser pequenininha, muitas vezes vai crescendo cada vez mais. Precisava que fosse desse tamanho? Não, muitas vezes não. Se a gente realmente aceitasse, é o que Emmanuel fala ali, né? A aceitação construtiva é sempre mais da metade. Olha só, é sempre mais da metade da solução dos problemas que nos afligem. Interessante, né? Então, que a gente possa pensar de verdade sobre isso. E é interessante que é uma coisa bastante óbvia, né? Mas quando a gente realmente aplica na nossa vida, gente, é como se realmente fosse uma ponte mesmo, um antes e um depois. Pera, eu acho que eu não estou aceitando a minha vida, acho que eu não estou aceitando quem eu sou, acho que eu não estou aceitando essa pessoa. Deixa eu fazer essa aceitação serena e profunda e a gente percebe que a gente é capaz de ver além, é capaz de fazer além, mas depois dessa aceitação serena. Enquanto a gente está inconformado, enquanto a gente está rebelde, enquanto a gente está não querendo vivenciar aquilo, pouco a gente pode fazer, sabe?
Então, guardemos essa aceitação serena de que aquele que cumpre o seu dever de forma reta acontece sempre o melhor. Então, que a gente guarde essa confiança na vida, de que o melhor está sempre acontecendo. Então, um beijo no coração de cada um de vocês, que a gente possa refletir sobre todas essas coisas e crescer como ser humano, e aceitar a vida como ela é. E é bonito porque uma pessoa que realmente aceita o que está vivendo e aceita quem é, ela tem esse poder de, a partir dali, ou seja, eu não nego que eu estou vivendo aquilo, eu não nego que eu sou aquilo, eu não nego que aquelas pessoas que estão ao meu redor. Se eu abraço o trabalho, se eu abraço essas pessoas, se eu encaro a oportunidade, eu consigo transformar uma coisa ali pequena em algo realmente grandioso, sabe? E no sentido positivo também, né? Assim como a ferida vou ali cutucando e cavucando e aquilo vai se tornando maior, o mesmo poder existe para o pequeno, né? Para aquilo que eu aceito, eu tô aqui, tô vivendo isso, como é que eu posso transformar isso aqui que eu tô vivendo? E, gente, aí é um ser humano que aprendeu muito sobre o que fazer da vida e como transformar a mesma situação vai ser vista de uma forma diferente, a mesma pessoa desafiadora, a gente vai conseguir contornar. E pelo outro, e também pelo outro, mas sobretudo por nós, a gente vai ganhando habilidades, a gente vai ganhando ferramentas na vida, e isso é bonito, muito bonito. E que a gente seja essa pessoa disposta a, deixa eu pegar tudo isso de material de vida que eu tenho e transformar isso aqui por mim e depois por tantos outros, depois pela humanidade inteira, mas por mim, né? Porque então eu sei que vou me tornar ainda maior, né? Então, que a gente tenha essa coragem, coragem de viver, coragem de aceitar, né? Aquilo que muitas vezes a gente não gostaria de vivenciar, aquilo que a gente gostaria muitas vezes de não ser. Então, um beijo no coração de cada um de vocês, que a gente guarde essa esperança. Acontece sempre melhor para aquele que cumpre o dever de forma reta, tá bem? Um beijo no coração, uma ótima semana para todos.